vogais, elas são... As vogais são menos pronunciadas. Aí fala, estou É precisando bem, verdade. um bocadinho melhor. Roberto em É verdade. Portugal? Eu já estou, bastante tempo. Ih, Na rapaz, verdade, eu acho que o Brasil vai mudar meu pai tanta era coisa. filho de português, eu sou neto de português, né? Então eu consegui a dupla nacionalidade. Mas o meu carioquês eu vou levar até a morte. Provavelmente até em outra vida. É Eu estou achando mesmo, é mesmo. o cristal. O Ele não último que perde, não, o sair sotaque aqui... quando ele não... Ou não Não estou aprende a achando o língua cristal. e pega o sotaque quando não faz Ele estava diferença, ali em né? cima desse móvel. Olha na minha mesinha lá de centro. Então tá, Fofurãs, vamos nessa? Vamos começar? Vamos começar? Então vamos fazer as preces. Eu enganando aqui. Se eu tivesse aberto, né? Já estaria melhor, mais fácil. Peraí. Então... Deixa eu compartilhar a tela. Então, antes de a gente fazer a prece de 7 linhas, a gente pode só centrar um pouco, trazer a consciência para o corpo, estabelecer o corpo, a fala e a mente nos estados naturais. Trazer a consciência para o momento presente, abrir espaço no nosso coração para a gente poder estudar o Dharma juntos, desconectar o lama. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Uge No Jansan Pema Gesai Dompola Yamsen Chogi Modrunye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Uge Nobjansan Pema Gesar Dompola Yansen Chogi Modrumye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Ji Pesonam Chi Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Kapsuchi
Dagi Jinso de Personanti Drola Penti Sanje Drupajo. Antes de a gente começar o estudo, a gente poderia fazer uns 5 minutinhos só de silêncio, só para acalmar um pouco a mente discursiva, soltar todos os esforços que a gente faz durante todo o dia para se mover, para se comunicar, para encadear pensamentos. A gente poderia deixar todos esses pratos agora cair. Descansar um pouco nessa abertura. E assim a gente se prepara um pouco melhor para estudar o Dharma, se conectar com o Lama.
Bem, fofuras. Deixa eu liberar o microfone de vocês. Antes de a gente começar, e antes que eu me esqueça, eu queria fazer um convite para vocês. Para você, amanhã, o Marcelo Nicolodi. Será que eu. Como é que eu consigo o link disso aqui? A Denise está aí? Denise. Ô, Dê, você consegue o link da inscrição da Tá. palestra do Marcelo? O Bota Marcelo aqui, amanhã às 8 horas, o Marcelo vai dar vai fazer uma live sobre a vida do Guru Rinpoche, né? Ele traduziu esse livro sobre a biografia de Guru Rinpoche, uma das biografias, né, de Guru Rinpoche, e amanhã ele vai falar sobre o livro. E eu sempre senti muito, durante muito tempo eu senti falta de eu achava que tinha que ter mais intimidade com o Guru Rinpoche, sabe? Precisava conhecer melhor, assim, precisava ter mais uma relação mais próxima, né? E eu fui atrás dessas biografias, eu li essa biografia que o Marcelo traduziu, a Carol já achou aqui. Botou? Tá. Já, tá aqui no chat. Depois eu vou postar já vou postar logo no grupo. Eu li essa biografia que o Marcelo traduziu, né? Que faz tempo que ele traduziu, na verdade. E agora que foi publicado, né, o livro. Mas ele traduziu faz muito tempo. E eu acho maravilhoso a gente ler biografias. Na verdade, o Lama Santen também, ele dizia que nos conselhos para a gente avançar rápido, né? Um dos conselhos do Lama Santen era a gente ler biografias dos mestres, né? E aí amanhã acho que vai ser um dia bem legal, uma coisa bem legal, assim, a gente ouvir o Marcelo contar, né, sobre a vida de Guru Rinpoche. E outro convite que eu ia fazer é o seguinte, dia 28 de junho, tá longe, né? Mas só para a gente comentar também. É dia de Guru Rinpoche também, não é à toa. É dia de Guru Rinpoche, né? É o dia do nosso encontro, quarta-feira. E o Lama, Alan Wallace, ele, o ano passado, durante o retiro de 8 semanas, ele deu iniciação do Vajra Nascer do Lago, né? A gente traduziu, muitos talvez aqui tenham participado naquela época. E agora o Lama pediu para liberar a gravação durante um tempo. Então, durante essa última semana de junho, né? Ele pediu para liberar a gravação para quem quisesse receber a iniciação. Então, eu vou refazer a gravação, porque por alguma razão a gravação nossa em português desapareceu do mundo. E então eu vou refazer a gravação. E daí no dia 28, que é dia do nosso estudo, a gente faz a prática juntos, né? Acho que uma boa forma, assim, né? De a gente praticar juntos, né? E como a gente está estudando, né, o Dharma Tola, assim, um dos requisitos, na verdade, tem alguns requisitos dessa iniciação. Um deles é a gente já ter participado ou se comprometer a participar de algum retiro do Lama no Brasil, né? Ou fora, obviamente, mas algum retiro do Lama, né? Dos ensinamentos do John Limpa. Então, como muitos aqui estão participando do estudo Dharma Tola e também muitos fizeram outros retiros, eu só tenho esse cuidado, assim. Mas eu vou postar direitinho e vou convidar quem quiser participar e receber a iniciação. E é uma forma, como a Flori disse, né, uma forma de a gente se reconectar a essa iniciação, né? A gente pode tentar manter um horário para fazer a prática juntos, quem tiver vontade, né, quem for afim, porque a ideia é a gente poder fazer a prática depois, né? Não é só receber a iniciação, mas fazer a prática de... Hoje, depois era bom a gente ter aquela assadana pequena, né? É bem legal aquela eu tenho. assadana. Na época eu voltei a distribuir, né, para quem participou do... É porque teve uma revisão, né? Acho que a Eva fez uma revisão. Lembra que a gente fez lá no Sério, então, né? Aí tem uma eu revisão. fiz toda a revisão, ela fez de novo, eu vou ter que fazer outra vez a revisão, mas tá atualizada essa dana. Massa. Mas eu acho que seria ótimo a gente iniciação. fazer. Porque a gente sente falta, né, dessa perspectiva do Dzogchen da prática, né? Assim, é uma prática dentro da perspectiva do Dzogchen. Aí parece que a gente fica voltando lá para a chuva de bênção e dá um passo atrás. Era legal de vez em quando a gente sustentar essa prática, né, do Vajra Nascer do Lago. Quem recebeu a iniciação, a ideia isso, para quem não recebeu e não deseja receber também, não tem problema nenhum, pode fazer a prática de chuva de bênçãos, né? Não fica devendo nada, na verdade, mas quem recebeu a iniciação é bom manter, né, a prática de alguma maneira. Beleza, então, amores, essa é a agenda do mês.
Agora, então, vamos voltar para o nosso estudo. A gente tinha parado no karma, né? Não terminamos o karma. Vamos ver se hoje a gente termina. Então, deixa eu compartilhar. Então, é isso. A gente está ainda nas preliminares. Nesse caso, são as preliminares comuns, né? Só tem as preliminares comuns nesse texto aqui. E a gente está, então... Cacilda, estou querendo mover aqui o livro, mas não estou conseguindo. Pronto. Então, a gente parou aqui. No livro físico, é a página 60. Está no meio da página 60. Então, em reinos não humanos, infelizmente, as leis do karma também são válidas. Óbvio, né? É meio óbvio, mas pode ser que a gente... um buquê de lótus, Não, a sadhana não é um buquê de lótus, né? A sadhana é a sadhana do Vajrayansi do lago. Um buquê de lótus é o nome da iniciação, é a mesma iniciação. Então, vamos lá. Em reinos não humanos, infelizmente, as leis do karma também são válidas. Há, no entanto, uma advertência. Quanto maior a sua inteligência, maior a sua compreensão e sabedoria, maior será o impacto das suas ações. Então, os animais, eles acumulam uma pequena quantidade de karma devido à agressão, mas um ser humano com o mesmo comportamento acumula um karma muito mais pesado, né? Porque realmente os animais, eles agem instintivamente, né? Eles não têm consciência do que eles estão fazendo, né? Eles não recebem eles não recebem ensinamentos, né? Como a gente recebe, eles não têm como ter consciência do efeito daquilo, né? Mas ainda assim opera, né? Tem um grau de Eita! Putz, grila. Calma aí, deixa eu achar de novo. Dá um zero para ela. Calma aí, deixa eu achar de novo aqui. Eu fui tirar o... Calma aí. Essa parte é muito importante, porque ele vai falar da purificação, né? Posição 933, 933. Putz, não funciona muito bem isso aí, Flori. Olha lá embaixo tu vê. Agora. Aí. Tá aqui. Isso mesmo. Obrigada, amor. Então é isso, ainda assim opera, né? Ainda que não seja tão... ainda que o resultado kármico não seja tão impactante quanto no reino humano, ainda assim opera, né? Então, a metáfora da tartaruga que cruza o oceano, emergindo a cada 100 anos, também descreve o que é necessário para um animal renascer no reino humano, né? Do ponto de vista budista, a compaixão é rara no reino dos animais, mas ainda assim está presente. A gente vive vendo isso, né? A gente sempre vê cena, né, na internet, né, cenas de um animal que alimenta outro, né, dá de mamar para um bicho que não tem nada a ver com ele, ou salva outros animais, salva gente, né, ajuda as pessoas. Então, tem ações muito virtuosas, né, no reino dos animais. Mas ainda assim a compaixão é rara, né? No reino dos fantasmas famintos a compaixão é ainda mais rara, e mais rara ainda no reino dos infernos. No entanto, mais uma vez, há um espaço de oportunidade, uma brecha. Devido à relativa raridade da compaixão em reinos não humanos, o significado kármico de uma tênue expressão de compaixão é muito grande. Dizem que no reino dos infernos, quando um ser sente compaixão por outro, ele é imediatamente liberado. Aquela história do Buda, né? Que a gente até lembrou na semana passada, né? Que até o Roberto comentou também. Então, pense em um exemplo da sua própria vida, em que você se sentiu no reino dos infernos. Era difícil sentir compaixão genuína por outra pessoa? Difícil, a gente está com raiva, a gente quer matar o outro, a gente tem muito espaço para compaixão, né? Mas não é impossível. Mas é certamente difícil, porque a nossa tendência é sermos absorvidos pelos nossos próprios sentimentos e problemas. Não é fácil a virtude surgir em meio à carência e à obsessão, ou quando a mente está deludida. Por isso é muito difícil se libertar de um renascimento em um reino infeliz de existência. Se a gente pensar nesses reinos infelizes de existência, né? São reinos que as emoções principais e muito frequentes, elas são muito destrutivas, né? Então, a chance que um ser que está imerso num reino em que a raiva predomina, o medo predomina, ou a carência, né? É muito difícil essa mente ter lucidez para agir com compaixão,
né, por um outro ser. A gente sabe disso na nossa própria experiência, né? Quando a gente está carente, se a gente der alguma coisa para alguém, né, tiver um ato de generosidade forçado no reino da carência, a gente vai para os infernos na hora, a gente fica com uma raiva desgraçada de ter feito aquilo, né? Lama sempre falava isso. Assim, um ser que está numa experiência de reino dos fantasmas famintos, e ele é obrigado a dar alguma coisa para alguém, ele passa imediatamente para o reino mais destrutivo ainda, né? Se eu ganhar na loteria, não vai ser porque o Buda me escolheu para ganhar um bônus. Nenhum Deus... Não, peraí, desculpa. Pulei um pedaço aqui. Por isso é muito difícil se libertar de um renascimento em um reino infeliz de existência, né? Sob a perspectiva budista, o tipo de sorte que encontramos, felicidade ou tristeza, não se deve ao fato de alguém ter feito algo conosco. Se eu ganhar na loteria, não será porque o Buda me escolheu para ganhar um bônus. Nenhum Deus ou Buda é responsável pelo que acontece conosco. Em vez disso, as circunstâncias são criadas fundamentalmente pelas nossas ações anteriores. Essa é uma afirmação perigosa se for mal compreendida, né? Uma má interpretação infeliz do que o Buda explicava em seu ensinamento sobre o karma é a conclusão de que o sofrimento de outras pessoas é simplesmente culpa delas. O Buda não ensinou que uma criança que sofre de uma doença ou de fome tenha provocado esse sofrimento, portanto, daí ele merece sofrer, né? A explicação budista do sofrimento é a de que uma ação incorporada ao contínuo de consciência, em algum momento dará origem às consequências. A ação pode ter ocorrido nesta vida ou em muitas vidas atrás. Isso não implica que uma pessoa que sofre seja moralmente degenerada. Não mais do que alguém que sofre por ter ingerido alimentos contaminados, né? Se a pessoa está sofrendo, a última coisa que deveria surgir na nossa mente é bem feito, né? E principalmente lançando mão de alguma explicação que a gente ouviu e interpretou mal sobre karma, né? O sofrimento é sempre uma causa para surgir compaixão, né? Se a gente compreende mal o karma, a gente vê, bom, o sofrimento é resultado kármico bem feito, aí a gente está, assim, invertendo tudo, né? A gente está simplesmente errado. Nem errado não está, né? Assim, tá além do erro até, né? A gente compreendeu completamente equivocadamente, né, o ensinamento sobre karma. Então, o sofrimento que experienciamos é o karma acumulado sob a influência da delusão e de aflições mentais. Isso vale para todos os seres sencientes. Mas existe apenas uma resposta apropriada a ser dada por uma pessoa que testemunha o sofrimento de outra pessoa. Como eu posso ajudar? Quando o karma chega à fruição e causa sofrimento, a resposta nunca deveria ser: esse é o seu karma, esse é o destino, portanto, desculpa aí, não vou poder ajudar, né? Paga aí, né? Isso é a última coisa que a gente deveria pensar. Nem a última coisa, nem deveria pensar. Pode ser que seu próprio karma se apresente como uma oportunidade para ajudar uma pessoa que sofre. Olha só, né? Como a gente não enxerga. Tem uma metáfora bonita que eu não sei de onde, não lembro de onde, acho que de um livro da Jetsuma. Será que é da Jetsuma? Tem um texto bonito, assim, falando que a gente vê a vida de um lado, né? E que do avesso a gente nunca enxerga. E o avesso talvez fosse a trama kármica, e a gente nunca enxerga o avesso, né? A gente está sempre enxergando uma face ali do tecido. O que está por trás a gente nunca consegue enxergar. Então, a gente nunca consegue adivinhar exatamente por que alguma coisa está acontecendo com a gente. Pode ser que seja o karma do outro sofrendo, e pode ser que seja o nosso de ajudar, né? Pode ser que esteja ali na nossa... como amadurecimento de um karma nosso, a oportunidade de ajudar alguém que está sofrendo, né? Como a gente nunca sabe, né? É seguro, melhor a gente agir com base na compaixão sempre, né? Compreender de forma equivocada a relação entre as ações e suas consequências pode ser desastroso. A resposta budista às não virtudes que todos nós cometemos enquanto estamos amarrados à roda do samsara pode nos inspirar e encorajar. O ensinamento budista diz que é possível neutralizar as sementes kármicas negativas inseridas no fluxo da consciência. As ações não podem ser desfeitas, mas é possível purificar o fluxo mental para que o impacto das sementes kármicas seja anulado. Então, toda ação não virtuosa vai estampar o nosso fluxo mental, né? Mas é possível
por meio de práticas ainda no veículo causal, assim, né? Antes da liberação direta, como a gente discutiu semana passada, né? É ainda possível dentro do próprio veículo causal ainda purificar o fluxo mental dessas sementes kármicas, né? O método usado para purificar a semente é chamado de os 4 poderes de reparação, neste contexto, ainda do Mahayana, né? Então, a metáfora da eficácia dos 4 poderes de reparação é a de queimar uma semente. O karma, assim como uma semente, pode ser queimado no fogo da purificação, para que não germine. A semente não desaparecerá, mas ela também não brotará. O primeiro dos 4 poderes de reparação é o remorso, é o arrependimento, né? Que reconhece que a ação negativa é prejudicial. O remorso é refletir sinceramente sobre a má ação, assumir a responsabilidade e lamentar por tê-la cometido. O remorso também inclui reconhecer as consequências. É como se a gente se desse conta de que tomou veneno, né? O Geshe Pen usa essa imagem, assim. Supor que a gente está tomando alguma coisa, né, uma bebida, e daí a gente olha para a garrafa, depois que a gente tomou, fala, estou tomando veneno, né? A gente já imagina o que vai acontecer porque a gente tomou veneno, a gente se arrepende de ter tomado aquele veneno. Se a gente tivesse olhado a garrafa antes, a gente não teria tomado, né? Então a gente se arrepende. Mas isso é diferente de se culpar, né? Se culpar é pegar aquela situação e falar, ai, como eu sou idiota, e pá. Isso só nos destrói mais, não tem nenhuma serventia, a culpa. Mas o remorso, o arrependimento, que é isso, reconhecer que aquilo foi uma besteira, né? Que eu não deveria ter feito aquilo e que aquilo vai ter consequências, enxergar as consequências daquilo, né? Então, assim como o remorso é um passo para anular o impacto de uma semente kármica negativa, regozijar-se com a virtude empodera o karma positivo. Então, né, é os dois lados, assim. Com relação ao karma negativo, o arrependimento desempodera aquele resultado kármico. E com relação ao karma positivo, se regozijar, reconhecer a virtude, empodera o karma positivo. Então, Tsongkhapa disse que a maneira mais fácil de empoderar a mente na virtude é deleitar-se com a virtude. Da mesma forma, regozijar-se com algo negativo, como felicitar-se por ter sido sarcástico, por exemplo, se orgulhar, né, de ter sido o malzinho, né, ou a mazinha, fortalece a propensão negativa da semente kármica. Então, né, a gente tem que cuidar com o que a gente faz, né? Realmente, assim. Regozijar-se com a virtude nos empodera. E o remorso ajuda a neutralizar o efeito das impressões kármicas no fluxo mental. Outro exemplo. Se você der $5 para uma pessoa sem teto, mas for embora pensando, ela me acharia igualmente generoso se tivesse lhe dado apenas $2, né? Dá uma negociada, assim, com a esmola, né? E com $3 eu poderia comprar um café ou um jornal. Esse remorso neutralizaria o benefício kármico da generosidade de ter dado $5. Porque não foi exatamente uma generosidade, né? Foi meio que uma ação, sei lá o quê, né? E ainda por cima a gente se arrepende. A gente poderia pelo menos não ter se arrependido, mas se arrepender de fazer uma coisa boa, né, com uma mesquinhez, assim, como nesse caso, a gente se atrapalha. Então, o remorso é perigoso quando é confundido com culpa. Essa é a história da culpa. O remorso é virtuoso porque ele se concentra em um evento. A culpa é um estado de mente aflitivo focado no eu. Eu sou uma pessoa indigna. A culpa, uma reificação do ego em torno de tendências negativas, é simplesmente uma outra aflição mental. Não ajuda nada, né? O remorso adequadamente direcionado, por outro lado, ele pode ser muito útil para abandonar tendências não virtuosas. A culpa tem até um pouco de orgulho, às vezes eu penso muito sobre a culpa, né? A culpa eu acho uma emoção danada, né? Às vezes eu acho que a culpa tem um pouco de orgulho, sabe? Tipo assim, eu não podia ter errado. Eu devia ter sido perfeita. Já que eu não fui perfeita, né? Eu me sinto culpada. Puxa vida, eu não consegui ser perfeita, como eu sempre sou. Aí a gente se culpa, né? Tem um pouco de orgulho, assim, tem um pouco de uma possibilidade de nunca errar, né?
Mas, seja como for, a culpa é uma aflição da mente, ela perturba a mente. Ela é como se ela reforçasse o ego também, né? Ela solidifica ainda mais aquele ego, coitadinho, que fez uma besteira. Vamos massacrar esse ego que fez uma besteira, né? E aí a gente acaba que reforça o eu. Como se ele pudesse nunca ter errado também, né? Culpa é inútil, é uma coisa inútil. O arrependimento é diferente. Então, ter esse discernimento não é sempre muito fácil, né? Até onde é arrependimento e onde que a gente começa a se culpar. Mas é muito importante, né? Porque o arrependimento ajuda e a culpa atrapalha. Simples assim. Então, esse é o primeiro poder de reparação. Se a gente não reconhecer o erro como erro, né? Como diz o Geshe Pente, se a gente não reconhecer o erro como erro, a gente tem o segundo poder, não tem como purificar uma coisa que a gente não reconhece como erro. Então, a primeira coisa seria a gente reconhecer erro como erro, né? Ação não virtuosa como ação não virtuosa. Esse é o primeiro passo. Parece que é óbvio, mas ele não é tão óbvio assim. A gente pode achar que mentir de vez em quando tudo bem. Ah, tudo bem, faz mal, faz mal, né? Ou dar um gritão com alguém. Ah, tudo bem, faz mal. Faz mal, sim, é uma ação virtuosa, né? E vai gerar um resultado negativo. Então, é melhor a gente reconhecer. O segundo poder de reparação é o poder da confiança. Então, quando prejudicamos outros seres conscientemente, o poder purificador da confiança é cultivar a compaixão pelos outros. E quando nos comportamos de forma equivocada com relação a seres espiritualmente realizados ou a seus ensinamentos, pelo poder da confiança, nós nos entregamos à sua orientação. Então, a confiança de que, no método, né, de purificação, existe uma forma de purificar. O terceiro dos 4 poderes de reparação é a determinação. É afastar-se da conduta equivocada. O poder da resolução é impedir o comportamento não virtuoso pela força da determinação e da decisão. Então, o terceiro ponto é: eu não vou fazer de novo. Né? Eu decido, me determino a não fazer aquilo outra vez. De verdade, né? Porque depois que a gente aprende esse método de purificação, a gente pode pensar, não faz mal, eu posso fazer umas besteiras de vez em quando, porque depois eu vou lá e resolvo um Vajrasattva, tá tudo certo, né? Mas não é assim que funciona. Sabe que o Márcio faltou no último ensinamento. Você chegou a assistir o último ensinamento do Geshe Pende, Marcinho? Depois você já pediu a gravação? Eu pedi, mas não me mandaram ainda não. Teve uma pergunta muito interessante do Jonathan. Ele falou assim, olha, o Geshe Pende estava explicando justamente purificação, né? A prática de Vajrasattva, né? Naquele caso lá. E o Jonathan falou assim, olha, quando eu faço a prática de Vajrasattva, e quando eu tomo a resolução, quando chega nessa hora do poder da resolução, eu faço mais ou menos, assim, tipo, ele se declarando, né? Eu faço mais ou menos, porque eu sei que eu vou errar de novo. Não tem como eu não errar de novo, né? Porque tem coisa que eu vou fazer, tem essa não virtuosa que eu nem vou perceber. Quando eu for ver, eu já fiz. E eu sei que isso vai acontecer. Então, ele falou assim, eu faço mais ou menos assim, olha, eu me comprometo no que for possível, sabe assim, meio que no que der, né? O Geshe falou, não, olha, você se compromete 100% a não repetir aquilo, 100%. Não é mais ou menos, tudo bem, eu vou fazer o que der, não é assim, se compromete 100%, né? Depois, se você errar outra vez, você purifica outra vez, mas na hora de aplicar o poder da determinação, não é mais ou menos. É assim, eu me comprometo a não fazer isso outra vez. Ainda que a gente saiba o que vai fazer. Mas na hora, a intenção, né, o nosso desejo que a gente coloca na prática tem que ser de corpo e alma, né? Se atirar. Não é mais, vou só pôr o pezinho ali para ver se tá. Não, é se atirar, mergulhar, né? Pois, se realmente acontecer, de a gente fazer de novo alguma coisa, né? Possivelmente a gente vai fazer, né? Mas aí a gente faz isso mesmo na prática, né? Mas a prática, em cada vez que a gente faz, a prática, ela tem que ser 100%. Não é mais ou menos. Muito legal, né? Eu acho tão bonito quando o praticante faz uma pergunta assim, olha, eu faço assim. E tudo errado, né? O professor vai lá e... Mas com todo amor, né? Do Geshe Pende, assim, eles são... É um aluno antigo do Geshe Pende. Acho bem bonito quando isso acontece.
Então é isso, poder de reparação, o poder da determinação tem que ser de 100%, né? E aí o último poder o último poder de reparação é a purificação. E esse é chamado de aplicar o antídoto. E implica fazer algo que antagonize ou neutralize a ação negativa. Então, por exemplo, se a ação foi matar, aplicar o antídoto seria proteger a vida. A tradição budista ensina que, através dos 4 poderes de reparação, é possível eliminar completamente a potência, até mesmo dos atos mais nocivos. Não há ação tão má que não possa ser purificada. Milarepa, sempre que falam isso, né? Falam Milarepa, que aprontou à vontade, matou a família inteira, tacou fogo na aldeia da família dele, né? E atingiu a iluminação, na mesma vida, né? Então, Milarepa diz que o objetivo da sua prática do Dharma era morrer sem remorso. Milarepa, tendo tacado fogo na aldeia da família. Seu argumento era o de que, se você se envolveu em ações não virtuosas, é importante purificar as impressões kármicas em seu fluxo mental, enquanto você tem a liberdade de fazê-lo. Purifique os atos kármicos nesta vida, para que você não carregue essas impressões negativas no processo de morte. O limiar da morte é um momento muito ruim para sentir remorso, porque já não há mais tempo, né, pessoal? Vamos combinar. A hora que chegar, né? A hora que a morte bater na nossa porta, vai ser um pouco tarde para a gente se arrepender, mas vai ser tempo de fazer prática, né? Então, a matriz dos ensinamentos budistas também explica as bênçãos. Espera aí, só rapidinho. O Lama Santa tem todo dia no Puja, às 7 ou 7h30, o D. Hã? Tô fechado. 7, às 7. 7 horas do Lama Santen. Lama Santen, falei Lama Santen. Não, é 7 horas do Lama Santen. Ah, 7 horas do Lama Santen. 7 horas. 7 horas, né? Eu descobri que os tibetanos são assim. Acho que o Eric fala que os tibetanos são assim. Acho que o Lama Santa é mais tibetano que o Lama Laos, com certeza. Se for assim, o Lama Santa é bem mais tibetano que o Lama Laos, né? Então, é 7 horas do Lama Santa. Mas ele faz a prática de Vajrasattva todo dia. Então, a prática de Vajrasattva não é só a recitação do mantra. Na verdade, a recitação do mantra é o 4º poder. Precisaria ter os 3 anteriores, né? Mesmo que a gente não lembre, porque tem coisas que a gente não vai lembrar que aprontou. A gente não sabe, né? A gente fez muita besteira que a gente não lembra e que a gente nem percebeu. Mas o que a gente lembrar e o que a gente perceber, a gente traz para o coração, né? E gera-se essa vontade de não fazer aquilo outra vez. Eu acho muito boa essa imagem de beber veneno, sabe? A prática de ação não virtuosa, cometer ação não virtuosa é igual beber veneno. Aquilo é legal pra gente, né? Oi. Enquanto está recitando o mantra de Vajrasattva, alguém toca a concha, a recitação inteira. É lindo no templo. É lindo, lindo. No templo? Enquanto está todo mundo recitando dentro do templo, alguém está ali tocando a concha. Ah, que bonito. Fica lindo, muito lindo. Que lindo. Então, mas não é só isso, né? Essa é a última parte só. Enquanto a gente está recitando o mantra de Vajrasattva, imaginando que Vajrasattva está derramando aquele néctar, né, de purificação e tá tudo saindo pelos poros, por tudo que é orifício do nosso corpo, as craqueiras todas, né? Isso é só a última parte, né? É realmente a purificação, mas antes a gente precisa desenvolver primeiro o arrependimento, depois a confiança em Vajrasattva, a gente toma refúgio em Vajrasattva, né? Para que a purificação aconteça. A gente se compromete a não repetir de corpo e alma, 100%, né? Aí a gente recita o mantra, né? E beleza. Depois dedica os médicos e tudo mais. Mas a prática de Vajrasattva, ela não é só a recitação do mantra, né? E se diz que a gente deveria fazer todo dia. Tipo, tomar banho, né? Para, tipo, liberar tudo que a gente fez de coisas, todo o veneno que a gente tomou durante um dia, né? Então, fica a dica. Mesmo para quem não faz Nondro, a prática de Vajrasattva não precisa estar ligada a nada, né? A gente pode embarcar aí na prática do Vajrasattva com Lama Santa e beleza. Eu não lembro bem quantas vezes o Lama Santa recita o mantra longo, né? Mas Ele conta 21 vezes, né? Que ele faz. Seria 21 vezes mesmo. Depois um mantra curto, não um mala. Um mala de mantra curto. Então, quem tiver interesse,
em purificação, é só colar no Lama Santem, no puja do Lama Santem e aprender a prática e me mandar ver. E o Lama Santem teve um dia desses que ele fez deu uma explicação super linda. Você que postou, não foi, Denise? Aham. Se você puder recuperar e você consegue recuperar esse... Sim, esse consigo. Aí você me manda, Sim. eu posto aqui para quem tiver conexão com essa prática, né? Ele explica, às vezes ele para e aí ele explica Nossa. a prática de Tara, a prática. Que foi lindo aquele dia a prática de Vajrasattva. Ele lindo. falou sobre esse processo toda a purificação, os níveis de purificação, muito legal. Purificação de todos os lados. E por fim, no final, também na prática de Vajrasattva, a gente precisa também cultivar uma confiança de que a purificação aconteceu, né? Senão a gente fica arrastando aquilo, né? Não sei bem isso. É como se a gente não confiasse mesmo, né? Não tivesse o poder da confiança. Então, no final, a gente precisa também trazer para o coração essa sensação, essa confiança de que a purificação aconteceu, né? É uma prática linda, realmente. A prática de Vajrasattva eu acho uma prática muito linda. Bom, então a matriz de ensinamentos budistas também explica as bênçãos, uma influência, como diz o Átila, de fora do ciclo do sofrimento, que é uma poderosa fonte de purificação. Não é só, a gente tem que contar com as bênçãos, né? É como se a gente não... O Lama Noz uma vez falou isso para mim. Ele falou assim: a gente não pode contar só com o nosso próprio esforço, a gente precisa contar com as bênçãos, né? Para mudar um pouco, para virar um pouco o jogo, assim, né? Então, as bênçãos, ele fala que acredita nas bênçãos da mesma forma que ele acredita na gravidade. Para ele, isso é fato, assim, ele não tem a menor dúvida de que as bênçãos existem, né? E operam, assim. É dito que o poder da compaixão, da misericórdia e das bênçãos dos seres iluminados é infinito. Para nos abrirmos às bênçãos, que é um outro problema, não é, né, só as bênçãos, mas a gente se abrir às bênçãos, da mesma maneira que no cristianismo, e em outras religiões, precisamos da fé. Sem fé, ainda que siga cuidadosamente a lei das 10 ações, empenhando-se na virtude, evitando a virtude, você não se sairá bem. A gente precisa contar com as bênçãos, né, dos lamas, dos mestres, dos budas. Acabamos de explorar o primeiro ponto do treinamento da mente em 7 pontos. Peraí, antes da gente encerrar aqui. Beleza, amores? Prática de purificação. Isso aqui a gente precisa implementar, pessoal, porque senão não rola, né? As preliminares, elas são para ser praticadas, né? Então, a gente contempla os 4 pensamentos. Aliás, a gente pode fazer agora a prática do Shagdu, né? Do karma. Como a gente fez para os outros 4 pensamentos, né? Eu vou pegar lá o livro e a gente faz a prática do Shagdu sobre karma, né? Mas a gente também pode trazer a prática de Vajrasattva para a nossa prática diária, né? A gente aprende com o Lama Santem e faz. Fala, Flor. Quem tem uma conexão meio difícil assim com essa prática de Vajrasattva por conta de devoção, por conta... A minha sugestão, assim, porque eu até trago, quando eu faço isso no meu Nondro, eu faço uma conexão imediata, saindo do refúgio Bodhicitta, Fernando Mandala, e antes de começar o Vajrasattva, eu faço uma conexão imediata com Prajnaparamita, sabe? Então, quem tem essa dificuldade pode tentar fazer uma conexão com o Sutra do Prajnaparamita e aí fazer a prática de Vajrasattva, sabe? Porque a sabedoria de Vajrasattva é a sabedoria da vacuidade, né? Da vacuidade desse eu, né? Das ações desse eu e de todos os fenômenos que a gente experimenta. Então, que a gente faz, né? Então, aí seria interessante. Você pode fazer uma conexão com o Sutra do Prajnaparamita, e aí, a partir do Sutra, você aspira a gerar essa confiança de que Vajrasattva é a expressão do Sutra do Prajnaparamita. E aí você recebe as bênçãos. Acho que para quem tem conexão com o Sutra do Prajnaparamita, isso pode ajudar. Agora, a pessoa tem que gerar conexão com o Prajnaparamita para depois gerar Vajrasattva. Não, eu estou falando das pessoas que não têm essa conexão direta com as práticas de devoção, né? Que tem uma coisa mais racional. É uma forma de fazer uma transição, assim. Então, de se abrir para receber as bênçãos, entendeu? Entendeu? Se abrir um pouquinho, né? Gê, oi. Quando o Lama fala ali que os benefícios da prática são testados pela própria prática, ele está falando nessa perspectiva que tu falou agora, da gente acreditar na prática? Onde você viu? A gente leu isso?
Eu tinha lido quando eu li o capítulo. No final, ele fala. Achei que tu tinha encerrado. Na última frase que ele fala. No fim, a gente ainda não chegou lá, né? Ah, tá. Achei que tu tinha chegado lá. Eu agora estou olhando na tela aqui. Não, eu vou. Tá, então É que tu- eu tava pensando. A gente chega lá, tá bom, Dê? Tá. É que eu tava pensando a gente agora fazer a prática Tá, do vamos. do Qual Shagdu parágrafo que tu Rinpoche. parou? Oi? Tu vai voltar? Calma, Não criatura, eu vou entendi. voltar, calma aí. A gente vai fazer a tá. prática do Shagdu sobre karma, porque agora o Lama vai fazer um fechamento do capítulo inteiro. Então, antes de fazer Isso. esse fechamento do capítulo inteiro, a gente poderia fazer a prática do Shagdu, de contemplação do karma, sabe? Do livro do Nondro. Então, calma só um pouquinho que eu vou agora achar aqui a prática para a gente poder fazer. Vocês lembram, né, que a gente fez os 4 dos outros 3 pensamentos, né? Então, karma aí. Ai, que bom que eu tinha copiado já dentro da pastinha do Budismo com Atitude. Então, a gente... engraçado, porque está numa ordem diferente do que a gente faz no Nondro, né? O karma é o terceiro pensamento no Nondro. E o último é o sofrimento. Mas aqui o Lama inverteu aqui. O Lama não, acho que a Tisha inverteu. Então... Então, vamos lá, amores. Eu vou conduzir aqui como se fosse mesmo uma contemplação, certo? Então, encontre uma postura confortável. Deixa a mente acalmar um pouquinho. Desconecta um pouco com a respiração, acompanha um pouco as sensações da respiração, só para a mente conceitual se acalmar um pouco. Então, Shagdu diz assim: em primeiro lugar, avalie inteiramente a sua situação kármica. Inspecione as circunstâncias desta vida, como é a sua vida nesse momento, para discernir os padrões kármicos que foram estabelecidos no passado. Nossa vida, as circunstâncias da vida agora, elas refletem padrões kármicos estabelecidos no passado. Então, cheque os seus pensamentos e ações atuais como uma indicação do que virá. Que sementes que nós estamos plantando agora. Nenhum ser senciente nos 6 reinos prefere o sofrimento. No entanto, todos nós criamos as causas para o sofrimento. Esquecidos das consequências kármicas, nós agimos em busca de gratificação momentânea. Então, culpamos a nossa má sorte em circunstâncias externas negativas, como se elas acontecessem por acaso, e não como resultado direto da nossa própria conduta. Agora, sem tentar escapar de resultados negativos, se a não virtude não for purificada, seja uma testemunha honesta da sua própria conduta. Pode ser que outros louvem o seu comportamento correto, mas só você pode saber verdadeiramente se as suas ações não estão maculadas por uma motivação impura ou envenenadas por alguma emoção. Mais cedo ou mais tarde, você terá que viajar pelos bardos do pós-morte, despido de tudo, exceto da sua consciência e das forças do karma. Por que então se revestir de hipocrisia e de racionalizações e explicações agora? Quando que você vai se despir de tudo isso?
Contemple dessa forma. Que sementes você está plantando neste momento? E agora deixa a mente descansar. E quando os pensamentos surgirem outra vez, use-os para despertar a compaixão. Imagine só as forças kármicas que subjugam agressores cruéis por ocasião de sua morte. A multiplicidade da agressão que repercute sobre eles. E as infinitas eras de tortura no inferno. Pense naqueles cujas vidas confortáveis são subitamente esmagadas pela tragédia. Uma consequência inesperada de um karma insuspeito. Pense naqueles que levam a vida de forma confortável, neutra, sem aproveitar a possibilidade de um bem-estar profundo por gastar os frutos do karma positivo passado e de não plantar sementes para mais karma positivo. Contemple as vidas quase destituídas de oportunidades para agir com virtude. Seres dos infernos, cuja tormenta só os enfurece mais ainda. Ou espíritos carentes, cuja necessidade insaciável os obceca. Ou animais que são predadores por instinto. E quando você se sentir motivado pelo poder da compaixão a aliviar de qualquer maneira possível toda a dor causada pela ignorância do karma, relaxe em meditação não fabricada. Os pensamentos surgirem outra vez, dirige-os para a prece. Reze para que todos os seres possam aperfeiçoar a noção do que aceitar e do que rejeitar. Reze para que você pare de culpar os outros e comece a purificar a sua própria mente. Reze para que você possa criar causas para circunstâncias afortunadas por meio de atividades de corpo disciplinadas, palavras bem escolhidas e intenção benéfica. Reze para que definitivamente todos nós possamos escapar completamente desse entrelaçamento desorientador do karma e adentrar a sabedoria primordial. E por fim, dirigindo outra vez os seus pensamentos, comprometa-se a agir de acordo com a mais refinada conduta e meditar até estabelecer a mais elevada visão. Então descanse novamente.
Isso, amores. Essa é a prática linda do Shagdu Rinpoche, né? Essa estrutura tão bonita de contemplação. É tão útil, né? Porque a gente pode não, sei lá, não saber direito como contemplar os 4 pensamentos, né? O Vini tá aí? Deixa eu ver. Não tá danado. Mas ele perguntou, como é que faz? Como é que a gente contempla os 4 pensamentos? Eu não sei, eu fico pensando, a vida humana é preciosa, tal, né? Então, essa é a forma de contemplar, né? Mas ele participou de algumas das práticas, né? Agora, Dedê, a gente vai continuar lendo o livro. Vamos ver, então. Eu já tá ansiosa pelo final lá. Já te mandei a prática com Lama Santa em privado. Ah, beleza. Eu compartilho no grupo depois. Olha, gente, o Geshe Pende, ele dá aquela puxão engraçada de orelha na gente, né? Ele fala assim, eu acho absurdo, assim, a gente estuda as 10 ações não virtuosas, a gente pensa, faz mal fazer isso aqui de vez em quando. E aí, pronto, cria um karma. Não bastasse isso, a gente sabe que existem métodos para purificar, e assim, ainda assim, a gente não purifica. Por que? Tão engraçado. O Márcio fala assim, queria ter o Geshe Pende toda hora do meu lado para ficar puxando a orelha, né, Marcinho? Dando tapão na nossa fuça, para a gente se mexer, né? É muito bonitinho. Então, vamos lá. Acabamos de explorar o primeiro ponto do treinamento da mente em 7 pontos, né? Primeiro, treine nas preliminares. Esse é o primeiro ponto. As preliminares são 4 meditações discursivas sobre a preciosidade da vida humana, de tempo livre e oportunidade, morte e impermanência, sofrimento e karma. As preliminares aceleram a desilusão com falsos dharmas, para que nós não precisemos aprender suas lições por meio de uma experiência longa e difícil. É como se os 4 pensamentos, eles são isso, são para voltar nossa mente para o dharma, para a gente não ficar perdendo tempo com samsara, né? Quer você entre no caminho com 10 anos ou com 80 anos de idade, se compreender desde o início o que não funciona, você avançará mais rapidamente. A desilusão com a busca mundana pela felicidade não é suficiente, nem tampouco sondar a profundidade do sofrimento ou a diversidade do mal no mundo. Esse conhecimento pode fazer de você um bom filósofo existencial, mas não lhe proporcionará a inspiração necessária para se dedicar à prática espiritual. A compreensão teórica vem da leitura, de ouvir palestras, de conversar, de pensar. Fazer isso aqui que a gente está fazendo. Não, exceto a meditação, né? Mas discutir o assunto. Mas o entendimento teórico é como uma receita de bolo. E uma receita não é a mesma coisa que um bolo. É só a prática do Dharma que torna possível sustentar a inspiração para a prática espiritual. A própria prática nutre a felicidade e o bem-estar. O sofrimento diminui. Os benefícios do Dharma são testados pela própria prática do Dharma. Era essa frase que você queria comentar, Dê? Então, a própria prática nutre a felicidade e o bem-estar, né? A prática do Dharma, né? Essa é a fonte da felicidade e do bem-estar, não é outra coisa, né? É isso que eu entendo disso. O sofrimento diminui. Os benefícios do Dharma são testados pela própria prática do Dharma. Quer dizer, não tem outro jeito de a gente experimentar os benefícios do Dharma se for praticando o Dharma, né? Só estudando, entendendo, não vai ser suficiente. É isso que eu entendo. Mas a felicidade vem da prática e do bem-estar, né? Nutre a felicidade, a prática. A própria prática, a prática em si, traz felicidade. A felicidade e o bem-estar. E o sofrimento diminui. O sofrimento diminui. Tá, e aí os benefícios do Dharma são testados pela própria prática. A gente só vai poder experimentar, testar, ver se funciona se a gente praticar, não é? Os benefícios do Dharma são testados, a gente coloca em teste os benefícios do Dharma praticando, não tem outro jeito. Só vai saber se funciona ou se não funciona se a gente praticar. Se a gente não praticar, a gente não vai saber. Né? O Lama sempre fala que o cético, o verdadeiro cético, e que ele adora uma pessoa verdadeiramente cética, é aquela que põe à prova as coisas, né? Mas ela precisa praticar para poder pôr à prova. Né?
Você dizer só uma coisa, isso aqui não funciona, sei lá, a prática de Vajrasattva não funciona, ou a meditação não funciona. Se você não praticar, você não pode dizer isso, né? Então, eu entendo isso. Não sei se vocês têm outro entendimento dessa frase do Lama. Como ourives testam ouro, exatamente. Ourives. Engraçado que eu li certo. Como ourives testam ouro. Ele precisa testar para ver se é ouro ou se não é. Ou se é metal. Viu metal. Né? Eu entendo isso dessa frase. O que você entendeu, Dê? Não, é a questão do praticar, que o manter a prática, isso seria o teste, as coisas que emergem durante a prática, o ato da prática em si que traria desafios, né? Não é a prática que traz desafios, Dê. A prática, os benefícios da prática, eles são testados. Quer dizer, a gente só pode atestar ou refutar um benefício que a prática tem se a gente praticar. Talvez a palavra testar, tá para ela, seria provar os benefícios da prática, né? Provar, no sentido de provar. Colocar a prova, nesse sentido, mas eu entendi agora o que a Gê falou, entendi. Colocar a prova. Testa no sentido de experimentar para ver e não para testar. Funciona, se não funciona, né? Para saber o gosto do bolo do chocolate, você tem que provar o bolo. O bolo. Exato. É que quando a gente não está nesse universo, quando a gente não pratica, a gente vai... As pessoas tendem a ver, eu vejo pela minha família, ver a vida de uma outra maneira, tem outras... Pois é. Mas essa é a ideia dos 4 pontos que transformam a mente mesmo, né? Dos 4 pensamentos que transformam a mente. É justamente mudar a nossa forma de ver as coisas mesmo, né? Eu queria, para quem não faz o Nondro, eu queria compartilhar a prece que a gente faz no Nondro com os 4 pensamentos que transformam a mente, que na verdade são 6, que era o que o Lama Santen falava. Eu só entendi quando eu fui fazer o Nondro, que eu entendi. Por que o Lama falava isso? Que a prática dos 4 pensamentos que transformam a mente, na verdade, são 6, né? Ele diz que a matemática budista não funciona muito bem. Exatamente. Mas é o seguinte, ó. Essa aqui é a sadhana do Nondro, né? As preces do Nondro. Então, a primeira são os 4 pensamentos, né? Mas o primeiro é assim, homenagem. Suplico-lhe que tome consciência de mim, Lama, constante e infalível protetor. Então, esse não é os 4 pensamentos vêm em seguida, né? Mas o Lama brincava que o primeiro pensamento é Lama, aquele que conhece. Tem uma tradução diferente, inclusive, do Nondro do Gompa, né? Gompa. Mas é como se a gente reconhecesse que quem conhece o caminho é o Lama, né? O Lama no sentido do Buda, né? O professor. Professor, exatamente. Aí o primeiro pensamento transforma a mente. As facilidades e vantagens deste precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Todos que nascem estão sujeitos ao fenômeno da impermanência e da morte. A causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Esses são os 4 pensamentos transformamente, né? Nesta ordem aqui. Então, vida humana preciosa, impermanência, karma, sofrimento. E o 6º, que não é um pensamento, né? Mas que eu brincava, ao me recordar disso, possa minha mente se voltar para o Dharma sagrado. Então, era por isso que o Lama falava que os 4 pensamentos são 6. O primeiro, homenagem ao Lama, os 4 pensamentos. O segundo, refúgio, né? Porque, no fim, é isso. Se eu me lembrar... Oi? Não, desculpa, termina. Se eu me lembrar dos 4 pensamentos o tempo todo, eu vou chegar à conclusão que isso é uma enganação, é uma pegadinha, né? E eu vou querer praticar, vou querer, atingir a iluminação, né? É esse o ponto. Isso significa tomar refúgio, né? Fala, Flor. Que essa última frase, a conclusão, né? Ao me recordar disso, possa minha mente voltar para o Dharma, é o espírito de emergência que o Lama chama, né? A renúncia que surge. Eu entendo o fato de como é que a minha mente está ali agora operando nesse corpo e o potencial que ela tem de se liberar. Aí eu disse, por que eu vou continuar nessa confusão
né? Exatamente. Não Mas aí surge- toma refúgio no Dharma. Isso, Você você renuncia o samsara e toma refúgio no Exatamente. Dharma. é essa energia da renúncia Da que faz a renúncia. gente tomar o refúgio. Exatamente, é. Agora, só lembrando, né? Quando a gente fala renúncia ao samsara e tomar refúgio, não é trocar de lugar, assim, né? Não é lugar físico, né? É atitude. Por isso que chama budismo com É atitude. a operação da nossa mente. É, Né? O processo está exatamente. dentro da nossa mente. Exatamente. Se a gente não gerar renúncia verdadeiramente, renúncia no sentido de não se deixar levar mais, né, pelas seduções do samsara, a gente não avança na prática, não tem jeito. Fala aí, Marcinho, vai escrever. Olha, Já sabe, né? Não, porque eu lembrei do Eric, que o Eric fala uma coisa que eu acho engraçada, né? Que ele diz assim, que renúncia não é deixar de tomar o sorvete que você gosta, né? Que o Eric gosta muito de provocar. Não é deixar de tomar sorvete, né? É. Se fosse assim simples, estava fácil, né? É tomar o sorvete sem apego ao sorvete. Mas eu acho que, para os seres sencientes, o Dharma é uma prática, né? Porque, para um Buda, o Dharma não deixa de ser uma prática para ter uma posição de mente em que ele já vê, entre aspas, né? Mas para os seres sencientes, né? Porque a palavra Dharma pode ser ensinamento, né? Pode ser, mas no fundo, o que é o Dharma? O Dharma, a gente confia que os sentidos que nos trazem a sensação de reificação do eu e do mundo externo tem problema, ele não é a realidade última. A gente tem, se não tiver essa desconfiança, a gente não tem muita conexão com o budismo, eu acho. Aí você fala, tá. Então, os sentidos, eles não são a palavra final. Não são. Aí eu falei, então, eu vou ter que botar minha atenção para dentro, né? Porque o que a ciência hoje faz? Olha os sentidos e vê o mundo e fala como eu posso manipular esse mundo para sofrer menos, descobrir as coisas. A gente fala, não é o suficiente. A gente está aqui conversando porque a ciência nos proporcionou essa possibilidade. Então, a gente também não vai jogar pedra nisso, né, gente? Isso é uma coisa muito legal. Agora, aí a gente vai olhar para dentro. Aí a gente vai olhar para dentro e vai falar, nossa, eu tenho oscilação de humor. Olha que coisa estranha. Em virtude das coisas que acontecem pelos sentidos, às vezes eu estou mais bem-humorado, às vezes eu estou pior. É estranho isso, né? É porque eu não consigo estabilizar completamente de dentro para fora. Aí você pode falar, poxa, mas a gente confia que isso seja possível, né? A gente confia. Para isso, a gente precisa de uma prática. Não é isso? Certo assim? É isso, com certeza. Uma eu acho definição... que é importante a gente ter isso em mente, porque isso parece aquela coisa mais simples. E a gente tem que começar pelo mais simples. Por exemplo, a ideia de karma. Depois que você vai ver que o karma não é propriamente individual. O karma, na verdade... Mas aí eu vou começar a falar coisas aqui que eu tenho uma certa ideia do ponto de vista conceitual, mas eu não tenho realização. Então, o que a gente tem conceitual pode ser perdido de uma maneira fácil. Gente, eu durmo e entro em outra realidade. Imagina quando eu morrer, né? Porque se a gente tem uma realização não conceitual, a gente vai pensar e falar, não, mas peraí. Então, na verdade, não é o meu karma. Na verdade, o karma, por originação dependente, dá a experiência. O que é a experiência? Uma coemergência em que no samsara tem uma delusão de separatividade entre eu e mundo. Isso é muito bonito, é uma coisa muito elegante. Mas na hora H, quando a coisa aperta, eu me sinto reificado, claramente, né? Substancializado. Então, o que adianta ter uma ideia bem razoável de que eu não sou assim se eu não tenho esse conhecimento visceral, né? Eu não sei, é só uma reflexão. Então, por isso é importante a prática, né? Porque no momento que a gente tem um reconhecimento visceral de que as coisas realmente são coemergentes e a gente é ninguém em particular, causa de condições dão essa sensação de separatividade, a gente saiu do jogo. Aí não vai ter mais o Roberto que saiu do jogo, né? Na verdade, eu acho que é isso. É que me dá essa eu acho que a gente impressão. tem que praticar, né? Esse que é o Pois é. ponto mesmo.
Aí, como a Flori falou Justamente, muito bem, a gente tem que ver o que a gente tem mais conexão. A pessoa que tem conexão com o devocional, eu acho que é um bom caminho, porque o sujeito, entendeu? Ele se abre e não fica conjecturando com nada, ele só faz aquela entrega. Isso ajuda você a diminuir o ego, diminuir aquela tentação de reificação. Quem não tem, eu acho que a Prajna Paramita pode ser um bom início. Quem, pelo menos, Quem não tem conceitualmente, deveria você já praticar para ter, pessoal, porque é um caminho direto e a gente vai precisar dar esse salto em algum momento. Eu lamento dizer isso, mas é melhor. Mas, Jane, é muito difícil, quando você não tem uma coisa assim devocional muito forte, você criá-la. Eu, pelo menos, tenho uma experiência própria. Olha, isso não é você não admirar o ser. Isso, claro que eu admiro muitos seres, não tenho a menor dúvida. Mas um devocional é um devocional de entrega, né? É na aropa Mas que com começa na tilofa. confiança. Mas que começa na confiança. Começa com Claro, confiança. mas, por exemplo, se Admiração, começa a pegar... confiança. Jane, você pega fogo aqui, tem um bombeiro e fala, vai por ali, eu vou correndo por onde o bombeiro mostrou. Isso eu não tenho a menor dúvida. Exatamente. Eu acho que a devoção é um ponto além disso. Mas começa Porque por uma aí, coisa- Roberto. Não é diferente disso, eu acho, sabe? Eu não sou eu não Puxa. sou uma pessoa naturalmente devocional, mas eu me rendi. Assim, e tem um momento que foi por decisão, assim, sabe? Foi, claro, por muita confiança no Lama, por muita conexão com ele, muita confiança, mas teve um momento que ele mesmo me convenceu que o caminho devocional era necessário. Sabe, ele mostrando, olha, nessa equação aí, se não entrarem as bênçãos, se você não se abrir para isso, o jogo não vira. Mas você notou uma mudança emocional sua depois que isso aconteceu? Notei. Mas não Esse é que é veio o ponto importante. muito. Nunca fui assim. Não é. Eu era chata, assim, crítica, sabe, desconfiada, escorpiana, desconfiada. Não entregava o jogo de jeito nenhum, né? Mas você mora, sabe quem que não está querendo entregar o jogo? Você sabe que não quer entregar o jogo, que não quer confiar, que não quer se dedicar, ser devota. Essa Janinha do Sansara que não quer fazer isso. Onde é que ela vai me levar? Para lugar nenhum, como nunca me levou, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem uma questão que é lógica, que a gente pode usar razão e tudo mais, e tem uma hora que a gente precisa se render. Senão a gente pode passar a vida inteira tentando operar na lógica, sabe? E é pegar As duas coisas. As duas coisas, tem que usar as duas coisas. Não vai abrir mão da lógica, da inteligência. Não vai. Vai as duas coisas. Mas, Jane, a ideia é usar a lógica como um meio hábil para que você contemple e vire a prática. A ideia da Prajna Paramita, que eu entendo, é assim. Você começa vendo que as coisas estão sempre na impermanência. Você começa vendo que aquilo é uma coisa hoje, amanhã já não é mais. Aí você vai chegar à conclusão que fala, nossa, parece que esse troço aqui não é substancializado em si mesmo. Causas e condições fazem. Isso é um entendimento conceitual da vacuidade. A outra coisa é você perceber isso como você percebe a gravidade. Você não sabe o que é a gravidade, mas você joga o negócio cai. É você olhar o mundo e você chegar e ver. A gente fala ver porque não tem jeito, né? Ver parece aquele sentido que não precisa pensar muito. Quando você vê, parece que você já tem um monte de conclusão ali, sem precisar de inferências conceituais. Então, a vacuidade, porque você chega e fala, olha, aí, primeiro, acaba medo. Medo da morte foi-se embora, né? Você chega num determinado momento e você chega... eu acho. Eu sempre tenho um problema... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ficar a vida inteira conceituando as coisas, né? Com certeza. Mas o conceito é como se fosse um bote. O conceito ajuda para você falar, olha, uma maneira é você, olha, você só se entrega. Você chegou num determinado momento da minha vida, eu fui convencida e senti que emocionalmente eu virei um fio ali, uma chave, e que a devoção, pronto. Eu acredito piamente que é possível. Agora, uma outra maneira para pessoas que têm outras conexões é você, o conceitual, ser um meio hábil para que a prática chegue no fundo. Por isso que a gente já teve aquela conversa na semana passada, que eu sempre fico com aquela coisa da indignação,
eu falo, puxa, será que essa indignação que eu estou sentindo não tem um pouquinho de raiva? Eu nunca sei direito, eu nunca sei a fronteira, entendeu? Porque você fala, olha, se eu sei que tudo é vacuidade, aí a gente já quer falar, não, mas tem o absoluto e o relativo. Eu falei, mas pombas, o que eu queria era imitar alguém que é mais lúcido, né? O cara que é mais lúcido está no relativo com uma outra visão. Me parece que é assim. Vocês não concordam? Que o sujeito, né? Então, essa outra visão, ele olha as coisas, para a visão do ser senciente, parece até um pouco de indiferença. Você vê, puxa, mas você não está vendo essas coisas que estão acontecendo. Eu imagino que quem tenha, né, uma lucidez total, ele vê, mas ele realmente vê como um sonho. Não só conceitualmente, né, gente? Conceitualmente eu vejo como um sonho. A outra coisa é você realmente ver aquilo como um sonho mesmo, em que você acorda e fala, nossa, era só da minha cabeça. Sei lá, é só a impressão que eu tenho. Pelo menos, né? Cada um vai fazer o seu próprio caminho, no fundo, né? Eu acho. Valeu. O Márcio postou de novo em inglês aqui um texto sobre fé, mas a definição de devoção, segundo o glossário do 84.000, é isso? É isso, porque Depa é a palavra em tibetano que é traduzida na língua ocidental como fé ou devoção, né? Porque a gente não tem uma palavra perfeita para Depa, né? Que é a palavra em tibetano, né? E a gente precisa das definições, né? Eu sinceramente, Gê, a gente até discute muito isso na aula lá. Essa palavra é horrível, assim, sabe? Tipo, a mesma palavra devoção é horrível porque ela tem uma significação relacionada às religiões abraâmicas aqui, né? Então, naturalmente, ela causa uma certa repulsa aos nossos olhos do século, aos nossos ouvidos do século XXI, né? É um ouvido muito materialista, muito racionalista e tal. Mas não é esse significado que a gente tem no budismo tibetano, tá? É a palavra dele, né? Que a gente traduz como fé e devoção, tá? Eu acho que o que o Lama Wallace me ajudou a fazer foi abrir espaço para confiar em alguma coisa que eu não enxergo, que eu ainda não enxergo, mas que acontece, mas que opera, sabe? O papel das bênçãos na nossa prática, né? Isso ele me ajudou muito. Eu vou ler aqui a definição de devoção aí do 84.000. Aqui, fé, ou devoção, sei lá que palavra que a gente usaria, não é usada tanto no sentido de fé religiosa, mas em vez disso, quando alguém diz, eu tenho fé em você, eu acredito em você, né, talvez, eu tenho fé nas suas boas qualidades, eu confio que você tem boas qualidades, talvez, né? Isso. É frequentemente explicado como uma boa disposição de mente, né? Na direção de algo, e ela é ocasionalmente dividida em 3 tipos. A fé como convicção de que alguma coisa existe, que foi o que o Lama me ajudou a ver. Fé como convicção de que alguma coisa tem boas qualidades. E fé como convicção de que alguma coisa com boas qualidades pode ser obtida. Então, não é uma coisa assim emocional. Não tem essa conotação emocional de chorar. Isso. Tem até, né? Porque, na verdade, quando você se depara com uma coisa tão grandiosa que você não consegue direito enxergar, mas que se você experimenta aquilo, muitas vezes dá vontade de chorar. Por uma coisa que você não consegue nem entender o que está acontecendo. Mas não é esse o ponto, né? Eu também estou falando assim, na minha experiência, né? A minha experiência foi essa, de se abrir para me abrir para alguma coisa que a minha mente conceitual não consegue explicar. E pode ficar uma palavra muito associada à palavra convicção, né? E convicção, ela surge através, claro, de um aspecto intelectual, mas ela surge também através da própria prática, né? Então, isso dialoga um pouco com aquilo que a gente estava discutindo aí com a Denise, que é a história de ter a confiança que vem através da própria prática, de experimentar a coisa na prática, né? Então, quando você experimenta na prática, você naturalmente aumenta a sua depa, né? Que é a palavra em tibetano, sua devoção, porque você realmente viveu aquilo, né? Cara, eu aprendi isso com aquela pessoa e está funcionando, né? É verdade. É uma coisa que vai se alimentando, assim, né? A própria prática vai... Eu acho que o Geshe Pende explica isso de um jeito tão bonito também, quando ele...
Eu acho que no ensinamento que ele deu aqui para nós dos 3 aspectos do caminho, alguma coisa de Tsongkhapa, porque Tsongkhapa, as explicações dos Gelupas são super racionais, assim, né? Super detalhadas e, né, com chão, assim, firme, né? São super racionais. Mas ainda assim tem um ponto em que aquilo transcende, né? Tsongkhapa era, assim, ele, né, um Buda, né? Mas ele explica bem no comecinho, assim, como é que você desenvolve fé. E o que eu estava querendo dizer é que a gente precisa disso. Senão a gente vai ficar o tempo todo tendo que lidar só com o nosso próprio repertório, né? De coisas que a nossa mente consegue explicar, né? E dar conta, né? Depa, putz grila, né? Como a gente é... O nosso idioma é fraco, né? É a mesma coisa de traduzir dukkha como sofrimento, né? É uma tradução muito pobre, né? Eu sei que a gente não tem outra palavra nas nossas línguas ocidentais, né? E a gente acaba traduzindo como suffering, sofrimento e tal, mas é uma tradução muito pobre, né? Tipo, você fala... Mas você sabe que uma vez, ó, muitos anos atrás eu tive num evento lá em Atlanta, e eu não conhecia o Geshe Pende, porque senão eu teria ido atrás dele, mas não conhecia, 2010, eu acho. E, nossa, faz quase 15 anos daqui a pouco. Que era uma mesa com todos os tradutores, o Tutendimpa, todos os grandes tradutores do Dalai Lama, né? E aí surgiu essa discussão, mas dukkha não é sofrimento, é insatisfatoriedade. Aí o Tutendimpa falou assim, olha, quando um cachorro é atropelado, e ele tá lá gritando de dor, a gente não usa outra palavra, a gente usa dukkha. E aquilo, te garanto que não é insatisfatoriedade. Aquilo é sofrimento, né? Então, sei lá, tem uma... É também sofrimento, né? Pelo menos. É mais profundo que isso, né? Inclui o sofrimento do sofrimento, né? Inclui o sofrimento do sofrimento. É que tem todos os 3 sofrimentos, né? Isso que a palavra sofrimento sozinha não captura, né? E os próprios Geshe falam que quando o Buda falou a primeira nobre verdade, ele não falou o óbvio que o sofrimento do sofrimento está incluído, mas ele não quis falar isso. Não é isso que ele estava querendo dizer, né? O Lama conta uma história que o Dalai Lama não quis... acho que aqui no Budismo com Atitude mesmo ele contou essa história, né? Que o Dalai Lama, do Mind and Life, que o Mind and Life queria fazer um evento sobre sofrimento e o Dalai Lama não quis, porque ele não achou que era possível aprofundar a visão do que era o sofrimento, ao ponto de criar um evento do Mind and Life, né? No Ocidente, assim. Realmente, a gente tem muita coisa para avançar, né? Então tá, fofuras. Muito bom, vamos... Fala, Cris. É bem rapidinho, assim, apesar de ser meio denso, assim, conceitual, mas é para a gente refletir, às vezes, um pouquinho sobre também a palavra atitude, né? Porque a palavra atitude, na cultura americana, ela tem uma diferença um pouco da gente aqui. Uhum. A teoria, por exemplo, da psicologia social, psicológica americana, ela traz a atitude como uma organização das crenças, né? Veja, atitude não é ação. A crença seria a experiência direta e a atitude seria uma organização já a partir de um determinado julgamento dessas crenças. E depois, com outro julgamento ainda mais profundo, né, dessas crenças arraigadas, viriam os valores. Então, quando o Lama traz a palavra atitude aqui, talvez, ela tenha um significado que a gente, às vezes, aqui no Brasil, a gente não... a gente passa muito rapidamente por isso, para a gente fica no senso comum, atitude como um lugar de ação, né? Eu acho que ele não chega nesse ponto, assim, eu nunca vi o Lama explicando essa palavra desse jeito, mas com certeza é uma postura interna, sabe? Que pode gerar uma ação de corpo, de fala, de mente. Portanto, mas o que você disse, por exemplo, que ele te fez mudar ali, né? Uma coisa, convicção. Isso é uma atitude, porque ele organizou as suas crenças, saca? E a tua atitude, e essa experiência da organização das crenças teve uma atitude em que você modificou. Entendi. Uma coisa mais profunda do que uma experiência só direta, assim, né? Eu entendo isso. Especialmente a primeira preliminar aqui, que é justamente sobre isso, né? Uma mudança de visão, assim, né? Para que isso aconteça,
realmente tem que, para que a gente mude a nossa forma de ver as coisas, realmente a gente precisa reorganizar tudo que a gente acredita, né? Super legal isso, Cris. Super Nossa. legal essa definição. Eu nunca consegui entender, eu nunca consegui achar um jeito de... Porque eu entendia que a atitude não é ação, é uma coisa anterior à ação, né? É como se fosse uma postura interna, assim, que nos prepara para uma ação. Seja de... mas aí eu pensava assim, bom, mas tudo bem, porque é uma atitude, uma ação de corpo, de fala e de mente, né? Mas ou não também, porque é alguma coisa que está antes da ação, né? É uma organização disso. Uhum. Interessante mesmo, né? Muito interessante. Eu nunca fui explicando desse jeito, mas é muito interessante. Certamente está bem alinhado, eu acho, com o que ele quer dizer, né? Muito legal. Ô, Cris, você podia participar mais, né? E mais cedo também. Sim, porque ela deixa sempre um monte de música em 46 segundos do tempo, ela fala, rapidinho, rapidinho. Pá, daí não fala aquelas coisas que você fica 2 horas pensando, assim, depois que ela fala. Só deixa eu mudar toda a sua visão do que significa atitude. Ah, beleza. Obrigada, Cris. Tá, Beijo. amores. Vamos então dedicar? Vamos lá. Karma sempre rende, né? Hã? Karma rende. Karma sempre rende profundas discussões. Certeza. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi, Tanchesi, Pani, Toneni, Pedranam, Pancheshin, Kiganati, Balon, Trupai, Sipechole, Droa, Droa, Show. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, tens enguiados que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira Wekore Jinkam Supandandeu Amalu Junwene Cherezi Wantenzin Jatsue Japekau de Bardu Tenjurti. Garira Wekore Jinkam Supandandeu Amalu Junwene Cherezi Wantenzin Jatsue Japekau de Bardu Tenjurti. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alon Olas, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Lama, ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa aos tentáculos desses ensinamentos de ciência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukava, de paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida e para todos os seres que estão nos bardo neste momento, possamos nós seguir para lá sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascermos nesse lugar, possamos ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhanaye Soha. Que a grande tradição da Bhakti Shantarakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres
assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lo chosun ren lo che zang lin sa sun cha pa pe dro ju chosun não adami dra do sun gele sho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewatini Duda Korgan Lama Drabuni Drovatika Malupada e Salagopar Show. Pensei que eu tinha fechado o Zoom. Um beijão, amores. Amanhã a gente se vê no Marcelo. Beijo, Ou então pessoal. domingo, certo? Beijo, Gê. Beijo. Beijo, gente. Obrigado, Beijo, Gê. pessoal. Obrigado, Obrigada, pessoal. gente. Beijo, beijo.